Márcio Macedo, candidato a prefeito de Aracaju, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Instagram, @portalfanf1. Meu caro Márcio Macedo, bom dia. Bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso. Bom dia, Antero, Marquinhos, Magna, Leonardo, toda a sua equipe que faz o Jornal da Fã. Bom dia, Amiro, a Sandro, a Mirinho, que comandam o grupo Fã em Sergipe. Uma experiência muito bem sucedida de um empresariado com raiz familiar. Eu quero cumprimentar todos e cumprimentar a todos que estão nos ouvindo nesse momento, cumprimentar o povo de Aracaju, do Porto Dantas ao Santa Maria, da 13 de Julho ao Bugio, todos que nos ouvem nesse momento e que faz da nossa cidade uma cidade com a gente ordeira e trabalhadora. Meu bom dia ao povo de Aracaju. Meu caro Márcio Macedo, agora como candidato, lembrando aos nossos ouvintes, antes de começarmos, Márcio, que acertado com todas as assessorias dos candidatos, nós não teremos participação de ouvintes durante a entrevista, para que a entrevista seja equilibrada e sem nenhum problema de depois algum candidato observar que uma participação foi mais positiva ou negativa, enfim. Mas os ouvintes podem continuar enviando aqui para o meu WhatsApp 999525714 sugestões de perguntas que a gente vai se basear pelas sugestões que foram apresentadas também. Márcio, fazer campanha em tempo de pandemia, como é que tem sido essa experiência? Mas é muito difícil. Eu quero, inclusive, iniciar me solidarizando com as 34.971 pessoas que foram testadas positivamente na nossa capital. Quero me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos nessa guerra contra a pandemia. Aracaju contabilizou 731 vidas perdidas. O nosso estado foi testado positivo 77.440 pessoas e 2.036 perderam as suas vidas. No Brasil já são 4.813.586 casos confirmados e 143.886 vidas perdidas. Não é brincadeira isso, porque de trás desses números tem vida, tem dor de pai, dor de mãe, dor de filho, dor de amigo. E é difícil, porque, por exemplo, na primeira carreata nossa, teve uma emoção grande. Eu me emocionei muito pela recepção do povo, foi uma coisa extraordinária. O povo com saudade de voltar no 13, chamando o meu PT de volta, e assim, era muita gente. Então eu fiquei muito preocupado, porque as pessoas subiam na caminhonete e a gente com dificuldade de conter. Inclusive então, o Jornal da Cidade traz 2 notas sobre isso hoje. Então isso eu fiquei muito preocupado, sabe? E, inclusive na carreata de ontem nós já tivemos uma posição mais rigorosa, só ficou eu e a Ana Lúcia em cima do carro, porque você sabe que eu tenho tido uma postura... Você já foi citando o fato da carreata, eu ia lhe perguntar, porque tem 2 notas no Jornal da Cidade, aglomerou 1, aglomerou 2. O Jornal da Cidade observou até que na foto haviam 9 pessoas em cima da Teve algum momento que as picape. pessoas subiam, a gente tentava tirar, mas era uma emoção grande e a gente tem que compreender também, porque as pessoas estavam muito sofridas, estão querendo algo, estão querendo mudança. Então as pessoas viram a chegada da carreata do PT, a minha e Ana Lúcia, a carreata do 13, com muita emoção. Foi um negócio muito forte, sabe, Narciso? Eu vi isso nas campanhas de Deda, nas campanhas de Lula, então... Aí é natural, mas isso nós já nos preparamos para o segundo dia para que não permitisse que isso aconteça, entendeu? Por que, Narciso? Você sabe da minha preocupação com isso desde o início. Eu fui e sou um crítico da forma como o prefeito enfrentou a pandemia. Porque uma coisa são as peças publicitárias dele, outra coisa é a realidade. Você vê, o prefeito não criou uma UTI ele não criou. Foi a única capital do Nordeste que não fez UTI. Fez um hospital de campanha sem UTI. Não comprou um respirador. E você lembra dos casos
que teve uma coisa emblemática, eu estava dando uma entrevista e me emocionei quando eu soube na hora daquele pai e daquela filha que ficaram esperando 48 horas para serem uma vaga, que terminaram indo para o hospital do interior e morreram. Então, assim, eu fui muito crítico disso e vou continuar sendo, porque teve recurso. Você sabe que Aracaju recebeu 135 milhões de reais. Não fez um UTI, não comprou EPI suficiente para os profissionais de saúde. Tem denúncia dos sindicatos, dos agentes de saúde, do sindicato dos enfermeiros, que não foram tratados adequadamente como deveria ser quem estava na linha de frente. Então, eu quero inclusive me solidarizar e agradecer aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, aos vigilantes dos postos de saúde, aos motoristas do SAMU, aos assistentes de enfermagem, a todos os profissionais que estão na linha de frente do Covid, arriscando suas vidas. Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma filha que é médica, que é do sistema de saúde, que está enfrentando isso, que está na linha de frente. Eu sei o que é isso, os riscos, que está vivo na minha família. Então eu quero me solidarizar e agradecer, sobretudo, aos profissionais de saúde por tudo isso. Então, para concluir esse assunto, eu quero dizer assim que o prefeito nem agiu na saúde adequadamente, ficou na perfumaria, no marketing, e nem agiu na proteção dos mais vulneráveis e do micro e pequeno empreendedor. Vejamos, o 135 milhões que poderia ser usado em qualquer coisa, por que não criou um Bolsa Família ou uma renda básica para aqueles mais necessitados? São 25 mil famílias, Narciso, que vivem na pobreza em Aracaju, das quais uma boa parte sobrevive com R$80 por mês, isto é, abaixo da linha da pobreza. Por que não foi criada uma distribuição de cesta básica honrada, decente, para as pessoas terem alimentação garantida nesse período? Por que não foi feito a Bolsa Família, ou se não queria fazer com o nome Bolsa Família, que o PT criou, fizesse com renda básica ou renda mínima, mas que tivesse uma condição das pessoas atravessarem essa pandemia e esse sofrimento coletivo. Você sabe que teve mais de 1.700 empresas micro e pequena empresa, que não abriram depois da pandemia. Sabe o que é isso? São pessoas que colocaram a vida inteira os seus investimentos ali para ter um pequeno negócio, e que não teve auxílio nenhum. Teve prefeituras como a de Niterói, que disponibilizou o sistema financeiro recursos para ter financiamento zero para o micro e pequeno empreendedor. Porque não pegou 30 milhões desses e não fez empréstimo para quem era pequeno e micro empresário em Aracaju, que são 95% dos negócios feitos na nossa capital, com micro e pequeno empresário. Porque não pegou mais 30 milhões e fez, que não precisa nem disso, com 10 milhões ele fazia uma renda básica que atendia todas as famílias pobres da nossa cidade. Não fez porque não tem prioridade política, porque a cabeça estava no outro canto, a cabeça estava na eleição, a cabeça estava na obra pela obra. Mas se a obra não tem alma, não vale a pena. Se a obra não cuida das pessoas, não vale a pena. Ela só vale a pena quando ela transforma a vida das pessoas para melhor. Então eu estou falando isso porque se eu fosse prefeito eu enfrentaria de forma diferente essa pandemia. E nós vamos fazer o Bolsa Família Aracaju. Porque eu não sei como ele consegue dormir sabendo que tem 28 mil pessoas, 25 mil famílias numa pobreza na cidade. Então vamos enfrentar isso e vamos resolver. Vamos destrinchar suas propostas por área. Vamos começar pela saúde, já que você está nesse tema da pandemia. Qual é o planejamento do PT para a saúde de Aracaju? Primeiro, Narciso e todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo nesse momento. Nós precisamos atravessar esse mar revolto, esse momento da pandemia que mudou a vida de todo mundo, que mudou a vida das pessoas. Então, nós queremos atravessar juntos. Nós temos que atravessar de mão dadas. O prefeito, que com fé em Deus, na força do povo, serei eu, e o povo. Vamos enfrentar de mão dadas esse momento, com dignidade, com responsabilidade. Segunda coisa, eu posso falar aqui porque nós fizemos. Então não é alguém que está propondo palavras ao vento. Eu fui secretário de DEDA na prefeitura de Aracaju e sou coautor, eu e Ana Lúcia, a minha vice, que me honra muito a sua presença na minha chapa, por toda a história que ela tem. Nós fomos secretários de DEDA na prefeitura de Aracaju,
coautores do sucesso que foi a gestão de Deda, e quem está nos ouvindo sabe o que Deda fez pela cidade de Aracaju. E tem uma coisa emblemática que foi na administração de Deda, que foi a saúde. Rogério Carvalho, senador, era secretário da saúde e Deda prefeito. Foi feita uma revolução com unidades básicas de saúde, equipes de saúde da família, a atenção básica virou prioridade, crianças na primeira fase da vida recebiam tratamento domiciliar, hipertensos, doentes crônicos de uma forma geral, hipertensos, cardíacos, doenças renais, tinham tratamento domiciliar e recebiam o seu remédio. As pessoas não passavam menos de 15 dias sem ter os seus exames feitos e com o resultado. E você tinha o SAMU, que foi criado por Deda e por Rogério, e que atendia de forma com qualidade a população de Aracaju. Nós queremos resgatar esse projeto de atenção básica. Pra você ter uma ideia, quando Deda deixou a prefeitura com o Rogério, eram 118, se a minha memória não falhou agora, eram 118 equipes de saúde da família. Aracaju tinha 480 mil habitantes. Hoje Aracaju tem mais de 650 mil habitantes, 680, se não me engano, mil habitantes, e são as mesmas equipes de saúde da família. Você tem um déficit aí de mais de 150 mil pessoas que não está tendo um atendimento adequado. Então isso nós queremos corrigir. Nós vamos ampliar a unidade básica de saúde da família, o número, vamos ampliar as equipes de saúde da família e vamos construir aqui uma coisa que é um centro de diagnóstico real, não é de ficção nem de mentirinha, não. É um centro que as pessoas entrem e saiam com o diagnóstico pronto de como é que vai tratar. O que é que a pessoa quer? A pessoa quer ser atendida na hora da sua dor, quer ter a identificação do problema que ela tem e quer ter um encaminhamento para resolver esse problema. E é isso que nós vamos fazer, porque já fizemos isso. Além dessa parte de especialização de exames, que é uma tragédia. Tem pessoas que estão na fila há 2 anos em Aracaju. Quem está me ouvindo agora sabe disso. Eu fui, antes da pandemia, tomar vacina com meus filhos e minha mulher num posto de saúde aqui em Aracaju. Passei 2 horas e 40 minutos. Claro, era num bairro que eu tenho muitos amigos, as pessoas viram, né, queriam que eu fosse. Não, eu vou ficar aqui na fila, e fui batendo papo com as pessoas, mas, poxa, 2 horas e 40 minutos, as pessoas passaram 2 anos sem ter o resultado de um exame. E ainda, Narciso, o que segurou a onda nessa pandemia foi o Hospital Zona Sul e o Hospital Zona Norte, que foram feitos por Deda e por Rogério. Mesmo assim, o atendimento muito precário hoje. E o prefeito terceirizou a gestão. Porque a terceirização, ela tem previsão na Constituição, então ela faz parte da administração pública. Mas você terceirizar a gestão, você terceirizar a decisão num tema tão sério como esse da saúde, aí não, aí é muita fraqueza. Eu, como prefeito, essa questão da saúde vou enfrentar. Já disse os deputados amigos que eu tenho aí, se eu virar prefeito, a prioridade de emenda parlamentar é saúde, para a gente poder enfrentar e resolver o problema da saúde de Aracaju, que é um problema seríssimo. Estamos entrevistando Márcio Macedo, candidato a prefeito de Aracaju. Ele inicia essa sequência de entrevistas com os candidatos aqui da nossa capital, que acontecerão sempre às terças e quintas-feiras até as eleições. Todos os 11 candidatos e candidatas passarão aqui pelos estúdios da FAN FM. Trabalhamos em nome da Rede Presidente, em parceria com a Amo Digital. A Rede Presidente garante para você 10% do seu dinheiro de volta em forma de cashback, para você gastar como quiser. É isso mesmo, 10% do seu dinheiro de volta em forma de cashback. Gostou? Tem mais. A promoção é válida também para a Rede Mais Mini Mercado e nos Auto Centers. Baixe o aplicativo Amo Digital no seu celular. Faça seu cadastro no Premia, programa Fidelidade da Petrobras Distribuidora, e venha aproveitar. Rede Presidente e muito mais opções para você. Educação, Márcio Macedo. Qual é a proposta de Márcio Macedo para esta área? Olha, primeiro eu quero me solidarizar com as famílias que têm os filhos na rede pública de educação de Aracaju, porque o prefeito acabou de ser reprovado pelo IDEB no quesito educação, né? Das cidades, das capitais brasileiras, nas primeiras séries do ensino fundamental, Aracaju foi a última, e nas últimas séries foi a antepenúltima. Então mostra o grau de prioridade que o prefeito tem com a educação, que é 0, né? Foi reprovado.
Então, eu quero me solidarizar com as famílias e quero dizer que a nossa chapa, eu sou professor da rede pública. E Ana Lúcia é professora que tem uma história que todo Sergipe e Aracaju conhece. Muito maior do que a minha, inclusive, na educação. Então ela vai comandar comigo esse processo da educação. Ana Lúcia é uma pessoa íntegra, uma mulher com a vida toda dedicada à luta dos trabalhadores, com uma posição muito clara na defesa dos menos favorecidos e com um símbolo da educação do nosso Estado, né? E um símbolo da luta pela democratização da educação. Então isso no nosso programa de governo é prioridade absoluta. Como o prefeito não cuida bem disso, nós vamos enfrentar esse problema de forma frontal. Eu sonho com um pacto pela educação. Um pacto em que a prefeitura tenha compromisso e prioridade com os profissionais da educação, que respeite as transferências dos recursos constitucionais que o prefeito não faz hoje, que pague o piso da forma que a lei manda, como o prefeito não faz hoje, e que os profissionais da educação nos ajudem a Aracaju ser modelo de educação para o Brasil. Então, é um pacto onde, com os profissionais da educação, com foco no aprendizado do aluno e no envolvimento das famílias no processo educacional. Eu sonho com uma escola que seja porta de entrada da cidadania e porta de saída de políticas públicas. A escola pode ser um ambiente de convivência da comunidade. A escola pode estar ali nos horários que tem a aula formal e no horário que não tenha, possa ser espaço para a música, para o hip hop, para a dança, para o esporte, para a formação de cidadãos, para um debate sobre segurança, que é um tema seríssimo nos bairros de Aracaju, que possa ter uma guarda municipal que seja não truculenta, porque eles são profissionais sérios. Às vezes a orientação é truculenta, mas são profissionais decentes, sérios, que possa ter uma guarda comunitária, que esteja interagindo com a população a partir da escola e que evite que aconteçam os delitos. Com a degradação que o nosso país está por esse projeto de Bolsonaro aí, que gera desemprego, que gera sofrimento, que gera desaquecimento da economia, crescem muito os pequenos delitos daqueles que muitas vezes são envolvidos em delitos pela sobrevivência. Se tem um projeto de políticas públicas, se tem uma guarda municipal e uma educação presente no município, você evita que os pequenos delitos aconteçam e a gente vai ganhando a guerra contra o assédio da nossa juventude para ir para descaminhos das drogas ou da violência. Então, eu sonho com a educação nesse nível e é isso que eu e Ana Lúcia vamos fazer nesse processo. Então, é um projeto de valorização dos profissionais e de qualidade do ensino para que Aracaju para que a Prefeitura de Aracaju não faça essa vergonha, a gente passar essa vergonha perante o Brasil de ser a pior no índice do IDEB, que é um índice sério de qualidade do Brasil. Estamos entrevistando Márcio Macedo, trabalhamos em nome da Gráfica J. Andrade. Nessas eleições, a Gráfica J. Andrade ajuda você, candidato, a ter sucesso em sua campanha eleitoral. A importância de um bom material, a qualidade e o acabamento fazem toda a diferença na comunicação com o seu eleitor. Realizamos sua impressão em tempo recorde e preço diferenciado para a sua campanha se destacar. Gráfica J. Andrade, 56 anos de tradição em boas impressões. Cumprimentando aqui quem está nos acompanhando pelo @portalfanf1 no Instagram. Transmissão ao vivo dessa entrevista através do Instagram do Portal Fan F1. Meu caro Márcio Macedo, além de saúde e educação, que outra área a sua gestão trabalharia como prioridade? Ô Narciso, eu queria complementar a sua questão da educação, porque tem uma coisa que eu não consigo compreender. Por exemplo, eu não consigo compreender por que as escolas de Aracaju não têm banda larga e esses meninos não estão conectados com as novas tecnologias. Por exemplo, eu acho, e vou arriscar dizer aqui, que a última vez que recebeu tablet e computador na escola foi quando eu era deputado federal, que eu fiz uma emenda parlamentar e coloquei tablets para distribuição nas escolas públicas de Aracaju. Eu não vejo isso acontecer. Tem que ter Wi-Fi, banda larga, essa meninada tem que estar conectada com as novas tecnologias. Os professores, muitas vezes, fazem as atividades no computador com o Wi-Fi deles, com o computador deles. Não tem nenhuma estrutura que possa ajudar a qualificar a educação de Aracaju. E tem recurso para isso, tem muito dinheiro para isso.
E agora o prefeito fez uma outra coisa, que foi retirar a contribuição patronal para a aposentadoria dos servidores da prefeitura e botar uma coisa que foi Deda que criou. Deda teve uma visão visionária lá atrás, há 20 anos atrás, criou o Aracaju Previdência. O fundo tem 1 bilhão, são a contribuição dos servidores e a outra do patrão. O prefeito agora aproveitou essa lei de Bolsonaro da pandemia e não está contribuindo a parte do patronal para fazer caixa. E o outro prefeito que vai entrar, quem vai ter que pagar sou eu quando entrar lá. Agora, e para que esse dinheiro? E não gasta o dinheiro não paga o piso adequado, não transfere os 5% que a Constituição manda e deixa Aracaju ficar com a educação reprovada, passando vergonha para o nosso povo. Pelo amor de Deus. Repare, Narciso e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Todo o povo de Aracaju que acorda cedo para trabalhar e que está nos ouvindo nesse momento. Eu sonho com a cidade que possa ter a prioridade nas pessoas. Então, por exemplo, nós precisamos recuperar esse projeto que Deda começou lá. Deda tinha uma frase que eu gosto muito. Ele dizia: eu era secretário de orçamento participativo e ia discutir com o povo onde era que deveria gastar os recursos da prefeitura, que o prefeito acabou, que nós vamos retomar. Nós vamos retomar a participação popular, o orçamento participativo, a transparência administrativa e o controle social. Hoje, os conselhos da cidade discutem, decidem e o prefeito não cumpre. Não tem um canal e uma mesa de negociação com os servidores e com as categorias de servidores da prefeitura. São 4 anos vai fazer sem uma conversa, sem um diálogo. Nós vamos ter mesa de negociação e diálogo permanente com as categorias e com os servidores públicos, que são os servidores do público, que precisam ser tratados com respeito, porque trata da nossa gente, das políticas públicas que beneficiam a nossa gente. Pois bem, e vamos resgatar o orçamento participativo. Aí Deda me dizia: Márcio Macedo, você vai fazer a plenária no Bugio, né? Eu disse: vou, prefeito. Você sabe que vai vir muita coisa de lá, eu sei. E nós vamos discutir com o povo o que é, de acordo com o orçamento da prefeitura e das prioridades deles, o que é que nós vamos fazer. E aí brincava: e sua opinião é importante, prefeito. Você tem que dizer onde é que nós vamos gastar nas prioridades que o povo vem. Aí ele falava uma frase que eu achava fantástica. Ele dizia: olha, Márcio, a obra, ela tem que ter alma. A obra não pode ser um concreto, um asfalto. A obra, ela tem que significar a mudança de qualidade de vida das pessoas. Tem que mudar para melhor a vida das pessoas. E é esse sentimento que eu tenho. Qual é o centro do nosso projeto? Cuidar das pessoas. A partir daí, nós vamos... Por que nós queremos uma saúde de qualidade resgatar? Para que as pessoas sejam atendidas decentemente. Por que nós queremos uma educação de qualidade? Para que os filhos do povo possam ter uma formação decente e adequada. Por que nós queremos voltar a ter a participação popular e o orçamento participativo? Porque nós queremos que o povo de Aracaju seja o sujeito dos seus destinos, seja detentor da decisão de onde terá das políticas públicas. Eu quero que o povo esteja no orçamento da prefeitura de Aracaju. Aí, se você me permitir, eu vou falando de mais propostas. Não, eu só quero lhe fazer uma comparação, você trazendo a memória do orçamento participativo, aí eu quero fazer uma provocação para que você possa comentar. O orçamento participativo na gestão do PT começou a ter problemas e a ser um pouco implodido quando Deda decidiu ser candidato ao governo e a relação com o parlamento da Câmara Municipal de Aracaju começou a atrapalhar a execução do orçamento participativo. O que é que faz Márcio garantir ao povo de Aracaju que essa relação com o parlamento não vá implicar em não conseguir colocar em prática o orçamento participativo em Aracaju? Não tem nenhuma contradição com o parlamento. Uma coisa, como diria o Caboclo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu dizia quando eu era secretário do orçamento participativo, se eu fosse vereador, eu estava em todas as plenárias do orçamento participativo, discutindo com o povo e apontando o que eu achava que deveria ser prioridade. Então, é uma questão de educação política, melhor dizendo, de reeducação política. Então nós vamos construir isso de forma muito transparente. Eu não enxergo um problema nisso. Eu acho que o parlamento vai gostar e vai me ajudar a implantar o orçamento participativo. Eu queria também te falar uma coisa muito importante. Uma das coisas que fez com que nós não conseguimos com que o prefeito fizesse correção de rumo
se entregou a um projeto conservador, de uma gestão conservadora, da engenharia clássica dos anos 50, 60, que é só obra pela obra. E não tem obra estruturante, que é pior. Tem muito marketing. Privilegia alguns corredores e a cidade não é, que é uma coisa que nós vamos inverter essa prioridade. A mesma qualidade da obra que vai ser no centro, na 13 de julho, é a mesma que vai ser na periferia de Aracaju, no Dom Luciano, que vai ser nos bairros que costumou se chamar de periferia, mas que precisa ser enxergado pela cidade como um todo, né? Cultura dos bairros mais afastados do centro da cidade. Então, essa inversão nós vamos fazer. A mesma qualidade que seja a obra do centro da cidade, dos jardins, é a mesma que vai estar no Porto Dantas, no Dom Luciano, no Moema Meire, em todos os bairros da nossa cidade. E tem uma coisa muito importante, por exemplo, nós precisamos ter a coragem, e eu vou fazer, é fazer o plano diretor da cidade. Uma cidade como a nossa, ela pode continuar crescendo de forma... Ela tem que fazer uma opção agora, em pleno século XXI. Se ela vai crescer ordenadamente com justiça social, ou se nós vamos deixar que Aracaju se transforme numa cidade desordenada, inchada e grande, que não tenha o cuidado devido com as pessoas. Eu acho que nós temos tudo. Aracaju não é uma cidade grande, mas não é uma cidade gigante. Então ela pode ser cuidada. Eu me entristece muito ver os pedaços apartados de Aracaju e as pessoas sofrendo. Então eu quero juntar. A cidade é uma só e que ela cresça ordenadamente. Então isso para isso tem que ter um plano diretor. Na prática, o PT fez o plano diretor quando passou pela prefeitura? Eu deixei pronto para fazer, porque não se faz tudo. Nós ficamos 6 anos na prefeitura, não se faz tudo ao tempo todo. Você tem prioridades e Dera deixou o plano diretor pronto para ser votado na Câmara. Edivaldo foi prefeito depois disso 10 anos. Você conta como gestão do PT só 6 que Deda passou? Claro, a liderança do PT era essa. Nós contribuímos e não... Mesmo com o rompimento só acontecendo ano passado? Porque nós tentamos que mudasse o rumo. Nós acreditamos que poderia mudar, mas não conseguimos. Ele fez uma opção política de um outro lado, de um outro caminho. Nós estamos do mesmo lado que sempre estivemos, do lado do povo. Ele caiu no canto da sereia da turma do Temer, caiu no canto da sereia da turma do Bolsonaro, achou que dinheiro no caixa resolvia tudo, e não é assim. Você tem que ter lado na história. Você tem que ter lado. Eu respeito a posição de quem vota em Bolsonaro. Tem alguns que votam em mim, inclusive, alguns amigos, eu respeito, mas eles sabem que eu tenho discordância desse projeto, porque eu tenho um lado, eu não engano as pessoas. O meu lado é o lado do povo, é o lado das políticas públicas para construir uma qualidade de vida e cuidar das pessoas. Então, assim, e isso tem que ficar claro. As pessoas querem clareza nesse momento. Esse momento é um momento de muita dificuldade, de muito sofrimento. As pessoas não querem enganação. Querem saber que eu estou disposto, do lado que eu sempre estive, que é o lado do povo, do PT, dos meus companheiros, de Rogério, de Eliane, de Ana, de Irã, de João Daniel, de Joel, de Lula. Como seria, meu caro Márcio, já que você fala dessa questão desse posicionamento político, são 8 horas em ponto, para ser justo com o tempo que Márcio começou, nós vamos até 8h12. Você começou a sua entrevista 2 minutinhos para frente. Pode ser 8h13? Não, 40 minutos certinho, 8h12. Para que a gente possa fazer. Márcio, do PT, presidente Bolsonaro, principal adversário do PT. Como é que seria essa relação, já que você está dizendo que está citando aí essa relação um pouco diplomática que o prefeito alega ter tido com os dois últimos presidentes da República? Eu vou te apresentar os 4 melhores governadores do Brasil, são todos oposição a Bolsonaro e se relacionam institucionalmente com ele e tem posição política. Primeiro, do Ceará, Camilo Santana, do PT, oposição a Bolsonaro, tem relação institucional, mas tem posição política contra o projeto que Bolsonaro, política, lidera. Rui Costa, da Bahia, tem relação institucional e, segundo melhor, e tem posição política muito clara. O Hélito Dias, do Piauí, do PT, tem posição clara política e tem relação institucional com o governo federal. Flávio Dino, do ex-partido de Edivaldo, do PCdoB, o 4º melhor do Brasil, tem posição política muito clara de oposição e tem relação institucional. Rapaz, não tem problema. Quando você tem posição, quando você não é camaleão e tem posição, você é respeitado.
Você pode dizer, olha, politicamente eu tenho uma posição contrária, porque eu não concordo com esse governo genocida de Bolsonaro. E vou dizer. Agora, o povo de Aracaju e a prefeitura tem que ter o compromisso do prefeito. O prefeito tem que se relacionar institucionalmente, porque nós somos uma federação. Aracaju não é uma ilha, ela faz parte de um contexto federativo. Então, essa relação pode ter. Deda foi prefeito com Fernando Henrique, o presidente, e implantou o SAMU. Então, isso é uma questão de você ter identidade política, autoridade política, respeito pelas posições diversas, mas posição. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Você citou os 4 melhores governadores, não listou Belivaldo Chagas. Não sou eu que disse isso, é o ranking dos órgãos que mediram. Né? Não sou eu que estou falando. Estou falando que está no Brasil. Esses foram os mais aprovados. Não sou eu que estou dizendo que eles são os melhores. É a pesquisa de opinião pública que identificou que eles são os 4 melhores governadores do Brasil. Economia. Nós viveremos um período complicado a partir do próximo ano, com esses programas que estão aí dando sustentação à economia nesse momento, sem previsão de continuidade. Márcio Macedo, prefeito, o que é que pensa para a essa área da economia na cidade de Aracaju? Primeira coisa, nós temos um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões, quase 2 bilhões de recursos próprios. Isso pode ser um atrativo de investimento para você gerar isso 10 bilhões de parcerias com público-privada. Tem que ter criatividade, gestão moderna, que isso aí é balela, bom gestor que cuida das pessoas. Edivaldo não cuida das pessoas, então ele não é bom gestor. Então você tem que ter inteligência para poder transformar esse orçamento da Prefeitura de Recursos Próprios em parcerias que possa atrair. Tem algumas coisas que é possível ser feito com os recursos da Prefeitura. Por exemplo, não tem castigo para numa administração de prefeito a gente não ir atrás de todas as pessoas que passam necessidade em Aracaju. Então não vou permitir que haja fome no nosso município. Então nós vamos criar o Bolsa Família Aracaju para resolver os mais vulneráveis, o que precisa da mão amiga do poder público. Segunda coisa importante, geração de emprego e renda. Você tem uma juventude aí que está assim, com energia pilhada, querendo ser patrão dele mesmo, querendo ser empreendedor, querendo, ajudar a economia. Então, eu não consigo entender, e nós vamos fazer, a Fundap. A Fundap precisa ser uma agência de fomento da cidade, para preparar a meninada, para poder formatar e para poder ter parcerias com o setor financeiro para a gente gerar capacitação e gerar possibilidades de renda de uma forma que o dinheiro circule. Nós poderemos estimular, eu falei aqui que 95% dos empresários aracajuanos são micro e pequenos. Quem é que está nos processos de terceirização pública são os leões, são os que apoiam politicamente o prefeito, são os tubarões. Por que nós não podemos estimular cooperativas, MEI, para que as pessoas possam se organizar e prestar serviço ao poder público? Por que isso não se transforma numa cultura? Tem outra coisa fundamental. Aliás, o prefeito foi reprovado agora. O PT coordenou um programa de governo para ele e botou o conceito de cidade inteligente. Ele usou apenas como marketing. O que aconteceu? Aracaju foi dos 70 itens que transformam a cidade inteligente, ele só conseguiu pontuar em 4. Mobilidade urbana, saúde, educação, ciência e tecnologia, inovação, tudo isso só conseguiu pontuar em 4, de 70. Então, ele foi reprovado também nisso. Nós queremos investir em tecnologia. Aracaju pode ser uma startup, pode ser um case para o mundo. Porque é uma cidade ainda com dimensões populacionais e geográficas administrável. Falta criatividade, falta vontade de trabalhar, falta compromisso com o povo. E isso nós vamos fazer. Estamos entrevistando Márcio Macedo, candidato a prefeito de Aracaju. Olha, talentos de Sergipe. Até domingo você está curtindo aqui na Fã FM o talento do cantor Gilton Souza, de Nossa Senhora das Dores, com a música Merece Replay. Participe você também. Envie e-mail com o seu material para eventos@redefanfm.com.br e faça parte do projeto Talentos de Sergipe. Transporte público. Márcio Macedo, como é que enxerga esta área? E fará licitação, Márcio? O governo do PT tem
como dizer que fez a licitação do transporte público em Aracaju? Olha, a licitação do transporte... Já que você usa como base a passagem do PT pelo governo, qual é a experiência nessa área? Então, não tem outra alternativa a não fazer a licitação do transporte público. Tem que ser feito. Não tem... Você sabe que eu não sou secretário nem sou radical. Vamos fazer isso de forma muito transparente, muito objetiva. Fazer o transporte coletivo, a licitação do transporte coletivo, porque a qualidade do transporte da nossa cidade é ruim. E é uma passagem cara. Como eram as armadilhas, um ano antes da eleição, o cara dava um aumento enorme para no ano da eleição não dar aumento. E as pessoas acharem que não teve aumento. Mas é um transporte de ruim qualidade. Muitas vezes, Narciso, um menino sai da divisa de Aracaju com Socorro, ou da divisa de Aracaju com São Cristóvão, chacoalha no ônibus, e às vezes não tem nem tempo, tem que escolher entre trabalhar ou estudar quando pode, porque não dá tempo de fazer as duas coisas, pelo tempo que perde no transporte coletivo, de péssima qualidade. Então, nós temos que ter um transporte de qualidade com tarifa justa. E tem coisas modernas, por exemplo, o bilhete único. É possível fazer aqui, porque o terminal não é mais físico. Você está com o bilhete, você salta onde você quiser e você entra onde você quiser. Por que isso não faz? Porque as empresas de ônibus não querem ceder esse poder para o povo. Mas nós vamos enfrentar isso de forma muito objetiva, transparente, sem perseguição, chamando todo mundo para o diálogo, mas apontando qual é o caminho. Tem que ter tarifa social nos corredores que a classe trabalhadora trafega. Tem gente, tem gente que mora no 17 de março, tem gente que mora no Santa Maria, na Ponta da Asa, e que tem um parente que mora no Capucho, que passa 6 meses sem ver porque não tem dinheiro para comprar uma passagem coletiva para ir. Isso não é razoável. Tem gente que mora... É possível baixar o preço da passagem? É possível. Outras cidades baixaram, por que aqui não baixa? É possível. Olha, tem gente que está me ouvindo agora que mora no Alto da Jaqueira, que adoraria conhecer a praia no domingo e que não tem dinheiro para comprar passagem para ir. Qual o problema do povo ter um transporte gratuito no domingo para conhecer a praia, rapaz? Que falta de humanidade. Nós vamos enfrentar isso e vamos fazer. Meu caro Márcio Macedo, 8h09, faltando 3 minutinhos para a gente poder finalizar e você fazer as suas considerações finais. O relógio virou 8h10 já, então temos 2 minutinhos. Queria que você me falasse um pouco. Como será a tarefa de Márcio em enfrentar aí algumas candidaturas que estão dentro desse polo do conservadorismo e a candidatura de Daniele Garcia? Então, eu queria, para não dizer que eu não falei das flores, eu queria dizer o seguinte: eu não tenho nada contra a polícia, nem contra o sistema de segurança pública. E posso falar com quem fez parte do governo de Deda, que foi o governador que mais fez pela polícia em Sergipe. E eu tive o apoio do sindicato dos policiais para deputado federal. Então eu tenho uma relação de amizade, de companheirismo. Mas o lugar de polícia é na sua missão constitucional. É garantir a segurança do povo. É poder enfrentar o tráfico e enfrentar o crime organizado. A prefeitura de Aracaju não pode ser transformada numa delegacia de polícia nem numa cadeia. O povo de Aracaju precisa de saúde, de educação, de emprego, de renda. Então, não pode criminalizar a política e não pode achar nessa cantilena de combate à corrupção. Eu vou combater a corrupção, porque é obrigação de qualquer gestor. 1 minuto para as de quem considerações esteve lá. finais. Lembre que a candidata aí foi empregada de Bolsonaro até dezembro. Né? Veja esses paladindo como é que estão. O juiz Wilson foi afastado por corrupção agora. O de Santa Catarina está processando um processo de impeachment. O do Amazonas, da mesma forma. O Moro foi desmoralizado com a Vaza Jato fazendo e negociando para tirar Lula do processo. Então, assim, isso eu não quero para minha cidade.
O meu povo não é bandido. O meu povo é ordeiro, trabalhador e está com saudade de ter uma administração que tenha respeito por ele. Por isso que... Finalizando, Márcio, suas considerações finais, lhe agradecendo pela presença aqui nos estúdios da FAM FM. Eu quero finalizar pedindo ao meu irmão, à minha irmã, às famílias aracajuanas, que sabe que o PT, que foi o partido que mais cuidou das famílias, com os programas, que possa sentir no coração a mudança com responsabilidade, pensar com sua consciência, transferir para a ponta do dedo e arrochar o 13 de Márcio Macedo e Ana Lúcia na eleição.